Bom dia, que o Senhor abençoe você profundamente, que a sua graça poderosa lhe assista em sua família. Nós vamos continuar tratando do tema o que fazer quando tudo vai mal. Nós já falamos sobre isso ali no texto de Isaías capítulo 6. Nós falamos que diante de uma situação tão extrema, nós precisamos ver o Rei, né? Precisamos ver a Jesus, ver o Senhor. Vamos continuar então expondo esse texto. O versículo 1 diz assim ainda: Eu vi o Eterno, e no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno, sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Então, diante de uma situação difícil, diante de uma questão pontual, tremendamente opositora, diante de uma questão que rouba de nós a esperança, que trata de modo efetivamente complicado, complexa e estressa a nossa existência, a nossa vida. O que fazer diante desse momento? Você precisa ver o Rei. Você precisa ver o Senhor, eu disse isso na mensagem anterior. Mas não apenas isso, você precisa ver o trono de Deus. Você precisa ver o controle divino, porque o trono aqui é uma figura do controle de Deus sobre a história, sobre o mundo. Apesar de tudo o que está acontecendo diante de várias conjunturas e desdobramentos existenciais da vida, Deus não está apático. Deus não foi pego de surpresa. Deus não é limitado aos elementos históricos temporais, como tenta de certa forma, sugerir o teísmo aberto. Mas Deus continua absoluto e soberano. Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Ele continua sendo Deus exaltado. E eu preciso entender que há um trono. Eu preciso entender que o Senhor controla todas as coisas, que nada do ponto de vista de contingência está à parte da pessoa absolutamente soberana de Deus. Isaías vê o trono. Note bem, um rei piedoso havia morrido. Era desesperador, sobretudo dentro do contexto em que estava presente a monarquia e dentro dessa perspectiva que era teocrática e agora se torna muito dependente da figura do monarca. Mas mesmo apesar da monarquia e dos reis que se sentaram e se assentariam, Deus, o rei morreu, mas o rei do céu, o trono no céu continua, e o rei dos reis não foi destronado. Ele continua no trono. Diante das dificuldades na sua vida, quando você enfrentar, talvez você esteja enfrentando agora essa dificuldade, talvez você esteja passando por um momento decisivo agora em sua vida, como também eu já passei por tantos outros, compreenda que há um trono e que há alguém no trono. Deus controla o mundo, esse Deus que criou todas as coisas, Deus que criou o cosmo. E eu acho tão interessante as imagens que o web está trazendo, mostrando que o cosmo é muito maior, é muito mais glorioso, é muito mais complexo, é muito mais expansivo do que o que a gente pensava. Várias e várias teorias estão se quebrando, se arrebentando, simplesmente por um único fator: Deus é um Deus transcendente. E por sua graça ele é imanente, por sua graça ele entra em nossas vidas, por sua graça ele penetra em nossa história, por sua graça ele muda as nossas vidas, por sua graça ele nos dá milagres e por sua graça ele nos cura, nos redime e nos dá uma gloriosa esperança. Mas ele é Deus transcendente.
o ser todo-poderoso. Por isso que ele diz que ele é o que ele é. Eu sou o que sou. Esse Deus, ele tem prazer em me ouvir e te ouvir. Esse Deus que continua no trono, que controla a vida, mesmo que nós não percebamos e não entendamos isso. A grande questão não é a verdade da presença de Deus no trono, é a percepção que nós vamos ter desse Deus no trono. Então, o problema não é na verdade epistemológico, é de percepção, é hermenêutico mesmo. É de compreender que nós não estamos sozinhos à mercê deisticamente da vida e de suas leis. Nós somos personagens dentro de um drama cósmico e redentivo. Nós estamos diante do Deus que nos criou e nos deu a possibilidade de liberdade, mas também nos deu a condição de sermos redimidos. Isso acontece em Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Salvador do mundo. Nele nós podemos perceber Deus no trono, Deus controlando as vidas, Deus agindo de todas as formas. E a igreja entendeu isso, entendia isso, talvez não agora, mas entendeu em momentos capitais, quando estava sendo perseguida, pressionada a deixar de pregar o evangelho. Eles se levantam diante do Senhor, eles se levantam numa oração absolutamente bíblica, e eles se levantam e dizem: Deus soberano, o único déspota verdadeiro, o único Senhor de todas as coisas, olhe tudo que eles estão fazendo e nos dá poder para continuar ministrando a tua palavra. E o texto diz que sacode o lugar onde está, e eles são plenos do Espírito e começam a pregar com autoridade, e os milagres de Deus vão apontando para a sua aquiescência. Precisamos entender e compreender que tem um Deus no céu, que tem um trono no céu, e que nós não estamos à mercê, mas estamos, de fato, debaixo do controle soberano do Senhor. Deus nos abençoe. Deus nos dê sua graça. Que Deus possa visitar a sua vida e fazer profundas transformações para a glória do Senhor.